Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo para vocês, mas como prometido, tá? No vídeo anterior, falei que vou estar soltando um vídeo toda semana e mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu vou falar um pouco do Price Action, porque eu escolhi o Price Action, qual foi a minha tomada de decisão, qual foi a minha evolução ali no dentro do mercado financeiro, utilizando o Price Action, tá? Eu fiquei bastante tempo utilizando indicadores, tá? Usei indicadores, coloquei algumas coisas no gráfico, no book, enfim. Só que naquela época eu não consegui ter um resultado legal, não conseguia ter uma consistência no mercado. Até então, chegando num ponto, eu comecei a pegar o gráfico limpo e eu comecei a analisar. Tá? Então ali foi começando a ter um resultado, eu comecei a ter um avanço ali. Tá? Então quando eu comecei a analisar o mercado, comecei a olhar o gráfico, tá? Analisar sem clicar, comecei a olhar o gráfico e ver ele fazendo as movimentações, eu vi que ele faz movimentações parecidas, naquela época, pô, é parecido. Tá? Então o que eu vou começar? Vou começar a ver mais a fundo, porque é o seguinte, galera, eu não vou ficar falando mal indicador, enfim, hoje eu não utilizo indicador, eu uso apenas o Price Action, ou seja, o gráfico limpo, não coloco nada na tela, só faço minhas marcações. Marcações, o que seriam as marcações? Que eu acho relevante, tá? Podendo marcar que vai ser uma região que eu acredito que vai me dar uma oportunidade de entrar na operação. Então, isso que o gráfico me mostra, isso que eu faço hoje, beleza? Então, era isso, tá? Então acontecia, quando eu colocava um indicador passável, eu não conseguia enxergar o gráfico, não conseguia analisar o mercado. Tá? Então quando a partir que você começa a deixar só o gráfico e começa a analisar o gráfico, você começa a entender a movimentação. Essa movimentação, ele faz isso todos os dias, tá? Então nela eu fui começando a ter um desenvolvimento. Comecei a enxergar que aquele movimento ele vai fazer futuro, vai fazer novamente. Então, o gráfico nada mais é do que você vai pegar marcações passadas, tá? Você vai ter uma referência passada para você estar utilizando ali no futuro presente. Então, isso é o gráfico. Então, a partir dali eu comecei a ter um resultado muito bom. Comecei a enxergar movimentações que eu normalmente não enxergava. Comecei a pegar em pontos melhores. Vou estar fazendo mais vídeos e vou estar falando sobre máxima e mínima, tá? Regiões que é o suporte, uma resistência que a gente acaba utilizando. Uma coisa que a galera fala, pô, mas tem suporte e resistência em tal lugar, cara. Tem suporte e resistência em todo lugar, tá? É um ponto que ele acaba tendo um suporte, ou seja, uma acumulação naquela região e acredito e acaba tendo força naquele ponto e a gente acaba entrando na operação, ou seja, parar naquele ponto, tá? Então, Price Action me mostrou isso. Depois dali, pessoal, eu comecei a ter um resultado muito bom, tá? Aqui eu coloquei umas marcações aqui, tá? E foi o seguinte, eu não enxergava, vamos dizer, um ponto de acumulação, tá? Não enxergava um ponto desse. O que me mostra um ponto desse, galera? Me mostra o seguinte, range curto, ou seja, movimentação curta. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que aproveitar esse momento para fazer operações mais curtas. Eu não tinha esse conhecimento, tá? Então a partir dali eu fui começando a, a entender mais e comecei a se adaptar, enfim, até fazer estratégias para estar utilizando e dando resultado, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, galera, se você está ali com gráfico, está começando a trabalhar com gráfico ali, tem um desenvolvimento com gráfico, começa a analisar muito, faz muito backtest. O backtest vai te mostrar quais são os pontos. Na verdade, quando você faz backtest, você tem que saber quais regiões que o preço ele tende a parar. Então, você pega essas regiões, começa a fazer backtest e você vai ver aquilo funcionando. Você vê que aquilo várias vezes aconteceu. Então, ali vai te gerar confiança e vai fazer você ter resultado muito melhor e você vai acabar treinando. Você vai começar a entrar nessas operações. Então, backtest, quando eu comecei a fazer backtest, cara, foi muito importante. Ali começou a clarear
começou a clarear bastante as minhas entradas. Eu comecei a entender uma região, pô, de mínima, coisa que eu não enxergava. Pô, todo mundo chega, termina o movimento, pô, tem uma referência lá de trás, que é a mínima, dali ele parou e começou a fazer pullbacks e começou a ir embora, tá? E ali a gente fui pegando e fui encaixando o operacional, tá? Mas para isso, eu tive que tirar tudo que eu tinha em volta no meu gráfico, porque quando você tem alguma coisa no gráfico, você tem alguma coisa ou qualquer coisa no gráfico, você não consegue prestar atenção, você não consegue enxergar a movimentação do mercado, tá? Então, foi ali que eu comecei, e por isso eu escolhi o Price Action. Então, quando eu comecei a ter um resultado legal, e ali eu escolhi o Price Action, tá?